dele. E agora, como podem ver, estamos já, mais uma vez, de regresso ao todo o terreno, poucos dias, poucas horas até, nem chegam a ser uma semana, depois da realização da 35ª Baja de Porto Alegre 500. Comigo está o representante, podemos dizer, porto-alegrense. Há mais, e muitos mais, felizmente, e cada vez aparecem mais pessoas de Porto Alegre ligadas ao todo o terreno, mas o Nuno Matos está aqui por vários motivos, nomeadamente o facto de estar a comemorar os 25 anos de carreira, marcados por uma prova de Porto Alegre extraordinária, na minha opinião. Ele depois terá a opinião dele e, naturalmente, outros terão. E convidei o Nuno precisamente para nos falar, não só desta temporada, mas falar especificamente da Baja, da porta de casa dele. Basicamente é assim que podemos dizer. Por isso, sem mais demoras, Nuno, um grande abraço. Bem-vindo de volta ao 16 Válvulas. Aquilo que te pergunto já, e olhando para uma temporada curta, estamos a falar de 5 provas, eu vou falar de cor, que balanço fazes? Para depois percebermos um bocadinho mais o resto. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Gonçalo. Já é um clichê, mas é um clichê que nunca podemos deixar de assinalar, de agradecer. É um prazer estar aqui e agradecer o trabalho que realmente fazes em prol do nosso desporto e do automobilismo em geral, e todos os agradecimentos serão sempre poucos para reconhecer o teu trabalho. Bom, em relação à tua pergunta e àquilo que, salvo erro, me perguntaste desta temporada. Época, foi um ano um pouco difícil, mas que de certa forma foi recompensado ou compensado naquela que é para todos nós e para mim muito em especial a prova do ano, o fim de semana do ano, o momento do ano. E, efetivamente tivemos uma Baja Porto Alegre que nos correu muito acima das expectativas, desde logo porque chega uma altura que nós acabamos por estar um bocadinho desanimados. E eu estava efetivamente nesse momento, quando partimos sempre com um pensamento positivo, mas efetivamente foi um ano difícil, que tivemos algumas contrariedades, e pior do que tudo, que era o que de certa forma me dava algum ânimo, por coisas um bocado parvas. Estou-me a lembrar que desistimos no Algarve por causa de um parafuso que se desapertou da alavanca das mudanças, que é uma coisa que não lembra a ninguém e que acabou por partir uma road end, que é uma peça, uma das milhares de componentes que o carro tem, mas que é quase impensável que pudesse acontecer coisas desse estilo. Portanto, foi um ano efetivamente a esse nível difícil, tivemos algumas desistências, mas como disse, e volto a frisar, uma Baja Porto Alegre que compensou tudo. Sem esquecer o resto. Exatamente. Muito bem. Nuno, vamos então falar deste campeonato em si. É o ano em que tu comemoras os 25, não é? De competição. Aquilo que eu te perguntava, Nuno, para este ano, achaste a nível de campeonato, e vamos falar primeiro de uma forma geral, um campeonato com poucas provas, infelizmente, sabendo que há a perspectiva de haver mais no próximo ano, gostavas de ter feito mais provas, ou este acaba por ser um campeonato adaptado à realidade portuguesa? Não, podemos começar por aí. Claro que todos nós gostávamos e estavam previstas 7 provas. Eu efetivamente não sei se 7, se 6 será o melhor figurino, mas foi decidido 7 e nós naturalmente, e ainda mais com a nova associação de pilotos, foi decidido assim e eu naturalmente sei aquilo que a maioria pensa, eu tive que concordar. Eu acho que efetivamente o pior mesmo, e temos que ter em conta as circunstâncias e os momentos que estamos a viver, o pior mesmo foi efetivamente acabámos por criar a expectativa de ter 7 e depois só ter 5, e pronto, e na minha modesta opinião, efetivamente os calendários foram realmente muito, muito difíceis. Sabemos que vão ser, e eu, antes de existir a associação, tive a honra de pertencer à comissão de todo o terreno a convite da FPAC, e já vinha desde há algum tempo percebendo uma sensibilidade que para as organizações e para a Federação, ou a época de incêndios e outro tipo de situações que condicionavam bastante, às vezes na nossa ótica de pilotos é sempre fácil dizer faz assim, faz assado, mas depois do outro lado, do lado da entidade federativa e do lado dos clubes, existe sempre os problemas deles, que eles também têm que fazer face e temos que ser sensíveis a isso. Portanto, tenho noção que cada vez será mais difícil termos um calendário como tínhamos antes, de uma prova por mês, mas efetivamente este calendário acabou por ser um calendário muito difícil para as equipas, para os pilotos também, porque nos obrigou de certa forma a reajustar os nossos andamentos. Eu no Oeste dei o meu melhor, mas sempre em mente que passado 15 dias tinha a Baja Porto Alegre, onde eu queria claramente estar e estar o melhor possível. Inclusivamente fazemos em Porto Alegre uma festa já há mais de 20 anos
que de certa forma eu é que inaugurei, e na altura andei a mendigar, entre aspas, aos bares de Porto Alegre para podermos expor os carros, para mostrar os nossos patrocinadores. É um evento que fazemos há muitos anos onde eu não queria deixar de estar. Portanto, a Fiat Fullback foi preparada e muito bem preparada, porque efetivamente aguentou tudo o que havia para aguentar na Baja Porto Alegre pela MM Sport em tempo recorde, e isso obviamente está longe de ser aquilo que nós todos desejamos. Seja como for, não vale a pena estarmos todos aqui a dizer mal das coisas. É óbvio que se assim foi porque não havia ou não houve possibilidade de preparar as coisas de outra forma. É pena efetivamente que a escuderia e o ACP não tenham realizado as duas provas que estavam previstas. Vamos acima de tudo esperar que para o ano, e obviamente também conto, e todos certamente contamos com isso, que a própria associação consiga agora com mais tempo desenvolver, quer com a federação, quer com os clubes, um trabalho que nos permita que para o ano tenhamos um campeonato mais equilibrado em termos de datas. Em relação ao número de provas, deixo ao critério. Obviamente que os tempos que vivemos são difíceis, mas pronto, eu acho que acima de tudo tem que haver clareza, e no início da época não andarmos com sucessivas notícias que desgastam a nossa modalidade, de como são os adiamentos das provas. Claro. Nuno, e já que falamos, e esta vai ser mesmo a minha última questão, precisamente sobre esta temporada, tivemos a estreia de uma prova, neste caso organizada pela escuderia de Castelo Branco, a Baja do Oeste, correspondeu àquilo que tinhas de expectativa, sabendo que a prova iria se desenrolar, e depois no terreno notou-se que foi uma prova nova, ou pelo contrário, a escuderia trouxe todo o know-how deles e fizeram como se fosse uma prova que já estivesse no calendário há mais tempo. Na tua opinião? Sinceramente, e tive a oportunidade de o dizer, acima de tudo, aquilo que eu achei fantástico foi o público que encontramos na pista. E isso vale, diria que, por tudo, ou por quase tudo. Não creio que, em termos de pistas, seja a melhor Baja, mas é uma Baja que não deixa de ser interessante. Sempre fui dessa opinião, e quando havia muitas vozes, e houve muitas vozes críticas sempre em relação à Baja do Pinhal, quer dizer, eu sou suspeito porque sempre foi uma das provas em que tive mais sucesso, ou que me correu sempre melhor por ser muito encadeada. Esta prova, na minha modesta opinião, tem algumas parecenças com essas provas, e nessa altura houve muitas pessoas a criticar, e agora menos pessoas a criticar, felizmente, mas acima de tudo eu acho que a grande conquista e a parte mais feliz desta nova prova foi efetivamente os milhares e milhares de pessoas que vimos na estrada, numa nova geografia. Isso é muito importante para a nossa modalidade, que não encontremos um Porto Alegre sempre com muito público, outras provas também, como Reguengos e outras com muito público, mas depois existam algumas provas, como existiam, que tenham menos público. Portanto, acho que essa é claramente a maior mais-valia dessa prova do Oeste. Quanto às suas pistas, achei interessantes, e lá está, são diferentes, não me parecem as mais interessantes, mas a prova no seu todo pareceu-me uma prova bastante interessante, e com o selo de garantia, se é que assim se pode dizer, da escuderia, que é um clube que já provou que sabe organizar. Houve pequenos ajustes, alguns deles até connosco próprio, que não estavam previstos no regulamento, mas que certamente a escuderia irá ajustar para as próximas edições, assim elas aconteçam. Da minha parte, espero sinceramente que sim. Muito bem. Nuno, agora especificamente abrindo aqui um dossiê da tua prova, vamos dizer da tua, porque naturalmente a Baja de Porto Alegre parte à tua porta, pelo menos houve uma fotografia que eu vi que tinhas o carro lá parado, não é? Portanto, aqui podemos chamar que é no teu quintal. Perguntava-te, porque eu não tive ocasião, e é um motivo que já foi explicado, não vale a pena voltarmos ao tema, mas não tive ocasião de poder estar presente ao contrário daquilo que se esperava nesta Baja. Pergunto-te a ti, Nuno, como é que encaraste a prova? Isto é, tu tinhas receios antes de participar, falavas disto precisamente, dos cuidados que tiveste para estar em Porto Alegre, mas a prova em si, porque não choveu muito, apesar de ter chovido alguma coisa, mas comparando com o ano passado, não choveu tanto, isto é, tiveste ali a zona do prólogo já na herdade das Cotadas, já com alguma chuva e algum caudal. Pergunta, entraste cauteloso, porque sabes que é uma prova que conheces bem, que são os tais quase 500 km, em que tu preferes guardar para o fim um ataque, ou pelo contrário não? Disseste, não, vamos embora, o piso está úmido, vamos arriscar aquilo que tivemos a arriscar para depois estarmos a ser os primeiros a abrir o troço, por exemplo. Não sei, Nuno, fala-me assim. Não, o primeiro dia havia alguma água, mas efetivamente pouca. Aliás, há fotografias nossas, se calhar alguma delas é capaz de passar aí atrás, no prólogo com pó.
portanto havia zonas efetivamente um bocadinho mais molhadas, mas sexta-feira, aliás eu disse em brincadeira no final da prova, que para mim, se fosse eu a mandar, a sexta-feira tinha sido sábado e sábado tinha sido domingo, porque efetivamente sábado ainda choveu bastante e pronto, eu acho que me dou relativamente bem com estas condições da lama. Tive como parceiros uns pneus Fedima absolutamente fantásticos que me ajudaram bastante no troço de sábado de manhã, numa zona em que já não íamos há bastantes anos, mas que lá está, é bastante barrenta, que tem um tipo de terra muito castanho, perdão, assim, alaranjado, de barro, que com chuva fica realmente muito escorregadio. Pá, e eu acho que acabei por ter sorte, porque por um lado pela posição em que parto, porque parto em 19º para a especial, e pronto, e acho que também me dou bem com esse tipo de troço, e lá está, como já disse, com os nossos fantásticos Fedima, acabámos por fazer um troço que me surpreendeu muitíssimo, porque nós não tivemos tempos, quando este ano o ACP, não sei porquê, nem sequer tinha tempos dos CPs, portanto nós às vezes ainda vamos recebendo algum feeling de quem nos segue na estrada em termos de classificação. Portanto, foi o Joel que mais uma vez esteve muito bem e a quem agradeço mais uma vez a prestação. Já o fiz pessoalmente, naturalmente, mas fazê-lo publicamente pela prestação fantástica que teve na Baja Porto Alegre, e foi claramente um aliado fantástico. E quando o Joel me diz o que é que achas, eu disse, pá, tendo em conta que passámos alguns pilotos, eu acredito que conseguimos 10 primeiros. Pronto, ele depois disse-me quarto, a 15 segundos do segundo, salvo erro. Portanto, eu fiquei quase como um bebê, muito feliz, porque de todo não estava à espera, até porque a parte final era muito rápida, e nós com aqueles pneus e tudo, eu pensei que estávamos a perder bastante tempo. Aliás, como tínhamos perdido na sexta-feira, em que, apesar de tudo, tínhamos ido com outro piso, portanto com um pneu mais de seco, mas que, pronto, em que o resultado não nos tinha corrido tão bem. E fiquei naturalmente muito satisfeito, e depois à tarde tinha tudo para não ir com os mesmos pneus, mas decidi arriscar, porque nós no nosso caso acho que deveríamos arriscar, e rezar que continuasse a chover muito, porque para nós quanto mais chovesse eu achei que talvez pudesse ser mais vantajoso para nós. Acabou por não acontecer, na parte da tarde já não conseguimos ter tanto sucesso, seja como for, terminamos e pronto, e a 40 km do fim tivemos ali um pequeno percalço, mas quem não esteve numa Baja Porto Alegre tão difícil e tão dura como esta, mas mais do que o resultado, lá está que terminamos com o 8º à geral e 3º do Campeonato Nacional, bastante perto do Helder, que inclusivamente até nem disputou a maior parte das provas, portanto era quase um outsider. Portanto, aqueles que são os habituês até acabou por ser um segundo lugar, a posição que está muito longe de nós termos ocupado regularmente nos últimos 2 anos, e que naturalmente me deixa imensamente feliz, e foi a forma perfeita de nos despedirmos deste projeto com o Fullback. Felizmente tinha tido também a sorte de ter estreado este projeto com uma vitória, e terminamos com um pódio que naturalmente me deixa muito satisfeito, numa prova que estava muito difícil, e que, como eu disse, estava mesmo a precisar de me divertir novamente, me sentir feliz, e isso tudo aconteceu neste fim de semana. E isso acaba por compensar de certa forma esta Baja e todo o apoio que sentimos, naturalmente, e quer dos nossos parceiros que nos deram os parabéns, naturalmente da minha família e as famílias da equipa que estão mais ligadas e que naturalmente ficaram satisfeitas com este desempenho que acabámos por ter, e naturalmente dos porto-alegrenses, ou das muitas pessoas que nos acompanharam, ou dos alentejanos, dos porto-alegrenses do distrito de Porto Alegre, que nos acompanharam e que literalmente nos empurraram a nós, como sei que também empurram muitos outros pilotos, porque são fanáticos pelo todo o terreno e apaixonados, e isso acaba por muitas vezes dentro do carro sentir-se de uma forma muito emotiva, e pronto, foi uma forma fantástica de celebrar efetivamente estas 25 participações na Baja Porto Alegre, que para mim é a culpada de tudo. Como eu disse também numa publicação que fiz, a culpada de tudo, porque a minha ligação efetivamente ao todo o terreno e ao desporto motorizado tem apenas que ver com enquanto miúdo de BMX, a ir ver a Baja Porto Alegre, me ter apaixonado e ter sonhado um dia participar. E lá está, das 35 Bajas já fiz 25, portanto já
tenho muitas histórias e felizmente algumas tristezas, mas muitas alegrias na Baja Porto Alegre, onde conquistei ou celebrei todos os títulos que felizmente tive a sorte de conquistar ao longo destes 25 anos. Muito bem, Nuno. Vamos, claro, e porque foi feita essa ponte para a última pergunta que eu tinha aqui preparada para ti, podemos dizer assim, é precisamente o futuro. E o futuro é já amanhã, dentro de um mês, já estamos a preparar as coisas para 2022. Uma certeza nós já temos, e é por isso que eu quero saber da tua parte, que não vais estar, pelo menos nessa aparência física, com o Fiat fullback, não é? Pergunto-te, por onde é que está, neste momento, a tua cabeça, por onde é que está a ponderar, percebendo eu que esta alegria da Baja Porto Alegre traz-te mais motivação para estares de novo connosco em 2022. Portanto, podemos contar contigo em 2022. Agora, com que carro é que é a pergunta final? E eu não te vou fazer mais do que essa pergunta. Olha, Gonçalo, com toda a sinceridade, essa certeza que disseste é a única que eu também tenho neste momento. É que não vamos continuar com o projeto da fullback. E a outra, seguramente, é que eu ainda não sei se vamos voltar a correr, e sendo o mais transparente possível. Ainda que se calhar devia guardar, pensando bem, aqui algum suspense para o próximo ano, mas não há necessidade. Pronto, eu voltarei a correr novamente com o Opel Mokka, uma vez que pretendemos vender a Fiat, ou eventualmente poderei endereçar por alguma das novas categorias, T3, T4, uma vez que também tenho essa sorte de até agora ser o único piloto que tem conquistado o categoria T8, T2 e T1, portanto existem novas categorias, o T3 e o T4, e poderia ou poderá vir a ser uma opção, ou eventualmente o regresso ao Opel Mokka. Portanto, se for para uma dessas categorias, eventualmente com um bocadinho mais de ambições em termos desportivos, se for o regresso ao Opel Mokka, é um carro em que é o carro que mais alegrias me deu, onde mais feliz fui, mas tenho consciência absoluta de que tudo isso já foi há 5 anos atrás, ou há 6 anos atrás, há 7 anos atrás, e que o nosso campeonato, felizmente e ainda bem, evoluiu muitíssimo, a tecnologia, os carros evoluíram muitíssimo, e portanto, se com a Fiat as coisas já não eram de todo fáceis, andámos no pelotão da frente, com o Opel Mokka as coisas não serão diferentes. Portanto, acima de tudo, se for essa a opção, será para nos tentarmos, como até aqui, juntar um pelotão de bravos, de pilotos fantásticos, de máquinas fantásticas, e em que naturalmente partiremos sempre com a vontade de dar o nosso melhor, mas claramente ciente que não podemos lutar por nada muito ambicioso, a não ser contribuir para o espetáculo. Se for para alguma das outras categorias, isso está verdadeiramente em aberto, mas são realmente estas as únicas opções. Logo tentaremos ou não perceber se temos condições para lutar por um campeonato. Portanto, 2022, ao contrário daquilo que eu percebi logo no início, vais estar a competir. Não sabes em quê, mas vais competir. Sim, não, também, sendo o mais transparente possível, eu ponderei bastante, mais ou menos a meio desta época, que esta poderia ser a minha última época. Veio Porto Alegre 25 anos seria uma altura boa para eventualmente parar. Todo o terreno, e estes anos deram-me coisas que eu, com toda a honestidade, jamais pensei que, quando comecei, que as coisas acabassem, e até a nível pessoal, porque acabou por também mudar um pouco aquilo que seria o normal decorrer da minha vida, porque nos anos em que apostei mais nas coisas, isso acabou por condicionar também um pouco a minha vida profissional. Filo, não me arrependo minimamente, pelo contrário, tenho muito orgulho naquilo que consegui, e ponderei, porque as coisas não estavam a ocorrer especialmente bem, e ponderei efetivamente porque as corridas só fazem sentido se, e para mim que faço alguns sacrifícios e ao que abdico de outras coisas em nome das corridas, só faria sentido continuar se houvesse motivação para isso e se eu me sentisse realmente feliz nas corridas. Andei ali uma fase um bocadinho mais difícil. As últimas 2 provas do ano também, antes da Baja Porto Alegre, também não foram muito fáceis, mas Porto Alegre veio dar a volta. Porto Alegre não só Porto Alegre, mas uma série de outras circunstâncias que me fazem acreditar que pelo menos mais um ano irei, e depois logo o futuro a Deus pertence, mas sim, em 2022, se Deus quiser, se nada da normal correr fora daquilo que é expectável para mim, daquilo que são os meus horizontes, tentarei ser mais um
dos que se junta a este absolutamente fantástico campeonato que nós temos em Portugal de todo o terreno, e do qual eu tenho imenso orgulho de pertencer, porque efetivamente ainda agora que somos inundados de vídeos da Baja Porto Alegre, é absolutamente fantástico aquilo que temos e aquilo que se consegue fazer. E aproveito também, uma vez estamos a falar de 2021, para também publicamente, porque já o fiz, endereçar os parabéns ao Tiago Reis e a todos os vencedores de todas as categorias do campeonato, porque foram fantásticos, e nomeadamente o Tiago, que está numa forma absolutamente fantástica. Ele, a máquina, co-piloto, piloto e máquina estão muito fortes, e isso, naturalmente, para quem gosta deste desporto, deixa-nos muito, muito felizes. E foi pena só que no Porto Alegre ele não tenha tido ali a sorte de realmente, se calhar, partir na posição certa sábado de manhã, para podermos ainda ter mais essa alegria acrescida, ter um português novamente a ganhar a Baja Porto Alegre. Sem dúvida nenhuma. Nuno, dar-te os parabéns. Os 25 anos de carreira têm que ser comemorados. Já tínhamos falado anteriormente, mas agora entrego-te já no final desta temporada os parabéns. Mas não queria terminar sem que mandasse, através de ti, um beijinho muito grande também para a tua mãe, que eu sei que é fã número 1. Os teus filhos vêm logo assim, mas a também é número 1. É uma pessoa a quem tenho uma elevada estima. Gostava que entregasses os parabéns, neste caso um beijinho à tua mãe, e um grande abraço também ao teu irmão, que é um dos pilares. Eu percebi isso porque já nos conhecemos ao tempo suficiente. Ele é um dos pilares para a tua boa carreira também no todo o terreno. Ele está, no fundo, está ali a também dar-te o apoio, e portanto entrego os parabéns também, sim, obviamente, extensível. Sem dúvida que tenho uma enorme sorte de ter uma família fantástica que sempre me tem apoiado, e que naturalmente que é muito responsável de muitas das coisas boas que me têm acontecido na minha vida. Agora venham os júniores, não é? Agora temos que começar a preparar os júniores para virem também. Exato, vamos ver, mas demos tempo ao tempo. Nuno, uma boa noite, obrigado mais uma vez, e muitos parabéns muito por aquilo obrigado. Que fizeste pelo todo o terreno. Grande abraço. Obrigado. Até breve, obrigado.